é um grupo de estudos coordenado pelo professor Nivaldo de Castro, que todos conhecem e que estará conosco logo no início das nossas atividades. Nós estamos aqui às 11h01, já estamos com mais de 70 pessoas conectadas, e vamos dar início, então, a essa nossa atividade. Eu começaria convidando o professor Nivaldo a nos dirigir a palavra, nos posicionar sobre as finalidades do que temos para o dia de hoje. Antes, porém, as boas práticas para participar dos nossos webinars, manter os microfones e as câmeras desativadas durante a apresentação, por questão de largura de banda e etc., e ruído ambiental. Esse evento está sendo gravado e vai ser disponibilizado nos canais de comunicação do GESAL. Muito bem. A nossa agenda está assim dividida. Nesses minutos iniciais, uma apresentação dos participantes, em seguida o professor Nivaldo e o Caio Pandolfi, da Siemens, vão usar da palavra. Aí começam as nossas apresentações. Vamos começar com o Giovanni Machado, com o Pedro Valverde, com o Andreas Eisfelder, da Siemens. E vamos depois para uma sessão de perguntas e respostas. Essa é a nossa programação. Todos, por favor, enviem suas perguntas através de mensagens que podem ser enviadas em meu nome, Sidney Martini, via o bate-papo dessa nossa plataforma. Cada participante vai ter até 3 minutos e a ordem vai ser orientada por mim mesmo, em função das perguntas que possam vir chegando. Eu peço, por favor, que ao fazerem suas perguntas, coloquem o seu nome e a empresa ou entidade que representem. Conforme eu disse, o evento é gravado e as contribuições, tanto dos palestrantes e participantes, vão ser sistematizadas, reunidas, num relatório técnico, que vai ser encaminhado posteriormente a todos os que fazem parte desse nosso webinar. Ok? Podemos, então, começar. Eu começo fazendo uma apresentação. Nós teremos aqui, na sequência, o Giovanni Machado, que é um economista formado pela Universidade Federal Fluminense. Ele é mestre e doutor em planejamento energético pela COP do Rio de Janeiro. Ele atua na EPE, aqui no Brasil, e é diretor de estudos econômico-energéticos e ambientais. Em seguida, nós vamos ouvir o Pedro Valverde, que está lá em Portugal. O Pedro é engenheiro, é mestre em engenharia eletrotécnica e computadores. Ele é responsável pela área de energias limpas da EDP e Inovação. Ele coordena as iniciativas com hidrogênio dentro da EDP. Ele apoia também iniciativas do Fundo de Capital de Risco da EDP, que apoia essas novas tendências, essas novas as inovações, redundante, novas inovações, as inovações dentro do mundo da energia. E temos também presente o Andreas Eisfelder, que está lá na Alemanha. Ele é um economista com um mestrado feito em 2008, da Siemens alemã, mas ele já trabalhou na Alemanha, na Colômbia, no Chile e na China. Já andou pelo mundo. Ele é diretor de novos negócios de energia para a América Latina, focado na área de soluções em hidrogênio. Nós vamos estar apoiados também pelo Caio Pandolfi, da Siemens Energy, aqui do Brasil, que corresponde com o Andreas Eisfelder, seu colega de companhia. Muito bem. Feitas essas apresentações iniciais, vamos agora, então, ao professor Nivaldo de Castro, que é o nosso anfitrião. Professor Nivaldo. Obrigado, bom dia, eu fico muito feliz aqui
Se eu for nominar as pessoas que estão aqui participando, é um risco, mas eu só queria destacar a presença do nosso querido Tiago, que é o presidente da EPE, que nos honra muito em estar aqui conosco, tá? O professor Vitor Santos, lá do ISEG, lá de Lisboa, com quem o GESEL tem uma profícua e profunda parceria, tá? Os representantes também da ENGIE, de Itaipu, da Energisa, da EDP do Brasil, da CEMIG, tá? Da Braskem, da Toyota, várias empresas de advocacia, várias empresas de consultoria, várias empresas de engenharia, tá? Destaco também a presença do ONS, da Irena, do Itamaraty, e particularmente a Simona Marco aqui, que esteve conosco aqui em um intercâmbio acadêmico. Ela é romena, mas estava em Portugal, ficou 6 meses aqui conosco, defendeu uma tese sobre operadores nacional do sistema, uma grata alegria rever a Simona aqui. Bom, o mais importante aqui desse evento, né, é que nós trazemos representantes de 3 grandes áreas, que é a área governamental, né, particularmente na questão de planejamento, que é fundamental para esse tema inovador, né, destacando o fato de que o Brasil, por ter uma empresa pública de planejamento, consegue contribuir para o desenvolvimento e para o equilíbrio de médio e longo prazo do setor elétrico, ao estabelecer temas e parâmetros para a evolução do setor elétrico. Então, isso, para nós, do setor elétrico brasileiro, isso é muito importante, tá? Na medida em que, diferentemente da Europa e dos outros países, o Brasil, por ser um país em desenvolvimento, nós não temos condições de firmar programas com recursos públicos, mas temos condições de firmar planejamento, né? Estabelecendo, então, rotas e parâmetros, né, para o desenvolvimento de uma nova tecnologia. Tá? E esse desenvolvimento dessa tecnologia ela depende de investimentos privados, né? Diferentemente, por exemplo, como eu referi lá do programa da Europa, que tem recurso público. Aqui no Brasil, esse desenvolvimento terá que ser feito com investimento privado. E daí a importância de nós termos presente aqui um representante da EDP de Portugal, que é um grupo que atua no Brasil, e aqui no Brasil ele tem uma posição muito competente, muito séria, muito dinâmica, né? É um grupo inovador aqui no setor elétrico brasileiro, e traz um pouco essa experiência de um grupo internacional que atua em vários países, como é que ele está vendo essa questão do hidrogênio e das suas interfaces com o setor elétrico e com os setores produtivos. Tá? E talvez o elemento mais importante é a participação aqui da Siemens, porque a Siemens é talvez assim a ponta de lança do desenvolvimento do hidrogênio, na medida em que ela é que está atuando nessa fronteira de expansão do estado da arte, dessa inovação tecnológica. Então, eu acho que a importância desse evento é esse. Nós trazemos esses 3 vetores, né, destacando o planejamento, como que uma empresa do setor de energia está vendo a questão do hidrogênio na Europa, e nós sabemos que a EDP de Portugal tem uma posição muito dinâmica do ponto de vista de desenvolvimentos tecnológicos, né? E, acima de tudo, a Siemens, que é um grupo mais de 100 anos e que sempre está muito atento no seu planejamento estratégico com essas inovações tecnológicas. Então, com isso, eu agradeço a presença de todos. Como o professor Sidney falou, nós vamos gravar esse evento está sendo gravado, e vamos escrever um documento, uma espécie de uma síntese do que foi aqui apresentado, que será enviado para vocês. Então, eu agradeço e passo agora a palavra aqui para o Caio, da Siemens Energy do Brasil. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado, professor Nivaldi. Obrigado, professor Dr. Sidney, também. Muito feliz pelo convite, né, de participarmos deste webinar, porque
é efetivamente uma temática que é o centro do que a gente acredita, né, do que é a atuação da Siemens Energy. É uma empresa que está aqui para atuar na transição energética, né? Então, a gente acredita muito, muito que realmente a gente consegue ter energias limpas e renováveis, né? A gente consegue fazer essa transição. Ela não é só tecnologicamente viável, mas também economicamente viável, então a gente acredita muito nisso, né? Então, não é à toa que a gente estuda e tem desenvolvido tecnologias também nessa questão de hidrogênio. Então, é mais um elemento, né, que vai ajudar nessa transição energética. E como o professor Nivaldi comentou, a Siemens existe já há mais de 100 anos, aqui no Brasil também está presente há mais de 100 anos, então a gente conhece também este mercado local e a gente pode contribuir com isso. Então, é muito importante a gente iniciar essas discussões, né? Eu estou aqui, na verdade, representando a Siemens Brasil, as iniciativas de inovação, tá? Queria agradecer também, obviamente, todos os ilustres convidados aqui, muita honra de participar com pessoas tão capacitadas e tão importantes acerca do tema, de todo o planejamento e dos rumos do setor elétrico aqui no Brasil, né? Então, isso acho que é super importante. Também agradecer ao Andreas, que tá aqui fazendo um esforço para entender o português, né? Mas acho que ele se dá muito bem com isso. A apresentação dele vai ser em inglês, mas acho que não vai ter problema. E aí eu acho que eu acrescentaria um vetor ao que você falou, professor Nivaldi. Na verdade, temos esses que você comentou. Acho que um outro vetor muito importante é a presença aqui de pesquisadores e doutores e da academia, né? A gente faz aí realmente uma tripla hélice que vai avançar nesse tema do hidrogênio aqui no Brasil. E eu queria, na verdade, acima de tudo, só deixar um rápido recado aqui e fazer um convite a todos vocês, né? Então, por esse tema ser muito importante, a transição energética ser muito importante para a Siemens, a gente tem desenvolvido aí uma ideia de ter um centro de inovação, né? A gente tem um centro de inovação dentro do Rio de Janeiro. A Siemens ela tem uma localidade no Rio de Janeiro, dentro do Parque Tecnológico da UFRJ, né? Então, ali a gente está promovendo diversos debates e diversas iniciativas para fomentar a inovação no Brasil, né, para o setor elétrico, para o setor energético, na verdade. E tudo bem, estamos na pandemia agora, a gente não consegue fazer coisas presenciais, mas eu queria deixar aqui um convite a todos vocês, da gente promover junto com o GESEL, um laboratório que a gente chama de laboratórios de cocriação, né? Essa ideia desses laboratórios de cocriação é a gente ter players, ter um ecossistema aberto de discussão, uma inovação aberta em rede, para que a gente possa debater sobre como inserir inovações no mercado acerca de um determinado tema. Então, eu gostaria de lançar aqui, deixar aberto o convite, para a gente fazer, então, ou promover esse laboratório de cocriação para o tema de hidrogênio, com o apoio de todos vocês, especialmente do GESEL aqui. Não quero me prolongar mais, agradeço muito mais uma vez o convite e estou muito ansioso aí para ver as apresentações e para toda a discussão de hoje. Muito obrigado. Passo a palavra de volta para você, Dr. Sidney. Muito obrigado, Caio. Olha, realmente é um dia memorável, porque com um convite como esse apresentado agora aqui pelo Caio, nós vemos que esse webinar não só é um formador de opinião, não só é um coletor de informações para que contribuições possam ser apresentadas. A consulta pública que está aberta ao Plano Nacional de Energia 2050, mas as atividades que ocorrerão, sem dúvida, dentro do curto, médio e longo prazo, dentro do escopo do Plano Decenal de Energia 2029, que foi lançado aqui em fevereiro deste ano, que tem, para energia como um todo, 2,3 trilhões de reais previstos para essa década. Nós estamos falando aqui em 460 bilhões de dólares. Os números são grandes, mas a gente tem visto que esses números grandes são aqueles dentro dos quais nós nos movimentamos hoje dentro da economia brasileira. Pois, muito bem, sem mais delongas, eu gostaria, então, de convidar o nosso primeiro apresentador, que é o Giovanni Machado, que vem da EPE e que vai nos dar uma visão de como estão as coisas aqui no Brasil. Giovanni, é com você. Bom dia a todos.
Eu vou começar a compartilhar aqui. Bom, espero que esteja todo mundo vendo e me ouvindo bem. Primeiro, gostaria de agradecer o convite do professor Nivaldi, do GESEL, para participar desse evento. Como eu comentei antes de iniciar, o GESEL tem sido sempre um parceiro muito importante para a EPE, e mesmo, como eu comentei, estando de férias, eu não tinha como negar participar desse evento tão importante, num tema tão importante, tão atual, como a entrada do hidrogênio e seu papel na transição energética. Eu quero também agradecer a coordenação do professor Sidney Martins e felicitar os meus colegas de webinar, o Andréas e o Carlos Manuel. Quero também parabenizar a CIMES por esse passo importante na área de laboratório, né, lançando um laboratório de hidrogênio, e são essas ações que são fundamentais para que a gente consiga desenvolver mais essa, não só uma fonte de energia, mas um vetor tecnológico que também permite a armazenagem de energia, acoplamento de mercados e outros pontos, como a gente vai destacar aqui. Bom, eu vou falar um pouco do PNE no final, mas queria já adiantar que o PNE, como gosta de dizer o meu presidente, Thiago Barral, é um documento vivo, né? Então, ele é um documento que, a cada momento, a gente continua revisando e buscando mais informações, fazendo novas simulações e tudo mais. Então, com isso, quero destacar que no PNE a gente coloca o hidrogênio como uma tecnologia disruptiva, com potencial amplo de atuação na transição energética, mas as informações geradas naquele momento não contemplavam todos os aspectos que a gente tem se aprofundado agora, e esse novo momento que mesmo o mercado internacional coloca para o hidrogênio. Então, eu vou apresentar aqui já evoluções em relação àquilo que a gente já colocou no PNE. A gente continua estudando, e agora a gente está aprofundando os estudos e buscando justamente os parceiros para uma série de aprofundamentos e ações nessa área de desenvolvimento de mercado de hidrogênio. Vou começar dando um panorama geral do mercado de hidrogênio. Então, primeiro é chamar a atenção de que já é um mercado global, um mercado relevante. A gente está falando aí de algo perto de 120 bilhões de dólares, com perspectivas de crescimento, com vários players importantes. Como regra de bolso, diria assim, a gente pode dividir o mercado de hidrogênio, de sua utilização, uma regra de 1/3, 1/3, 1/3, sendo, na verdade, menos de 1/3 para o refino, menos de 1/3 para a amônia e um pouco mais de 1/3 para outros usos, como metanol, redução direta na siderurgia e outros usos. Importante dizer que, na própria evolução desse mercado, né, inicialmente, a maior parte era focada para a produção de amônia, então visando a produção de fertilizantes, e a gente percebe um rápido crescimento da parte do refino, à medida que a necessidade de remoção de enxofre, especificações mais severas na qualidade de combustíveis derivados de petróleo, começaram a exigir um nível de hidrotratamento maior dos combustíveis, e a remoção desses contaminantes, sobretudo o enxofre, se faz a partir de reações com hidrogênio. Então, não por acaso,
as refinarias são centros muito grandes de produção de hidrogênio, justamente para esse alto consumo, para a especificação de combustíveis, e quanto maior a restrição e a qualidade exigida nos combustíveis, maior a demanda por hidrogênio. Por isso, essa indústria tem um nível de conhecimento e de expertise técnica na geração de hidrogênio muito grande. Bom, importante destacar também, e até por conta desse aspecto que eu acabei de comentar, que a principal matéria-prima hoje no mercado de hidrogênio é o gás natural. Então, se a gente considerar simplesmente a produção dedicada de hidrogênio, 60% da produção de hidrogênio é a partir de gás natural, tendo como matéria-prima o gás natural. Se a gente considerar apenas a produção dedicada de hidrogênio, ou seja, sem considerar aqueles em que o hidrogênio é um byproduct de um processo, né, a gente chega a 71% da participação do gás natural nessa geração de hidrogênio dedicada. Um outro ponto que chama atenção é que hoje o hidrogênio chamado verde, né, o hidrogênio gerado a partir de eletrólise da água, com base em fontes renováveis como eólico e solar, ele ainda é bastante pequeno, né, na sua participação. No entanto, ele tem uma perspectiva bastante promissora, sobretudo em função dos benefícios que esse tipo de processo de produção de hidrogênio pode ter do ponto de vista também de redução de emissões de gases de efeito estufa. Entrando um pouco mais na questão das rotas tecnológicas, né, então esse é um ponto muito interessante do hidrogênio, que sempre fez com que a EPE visse o hidrogênio, a despeito dos seus desafios econômicos, como um recurso muito importante na transição energética no longo prazo. Por quê? Porque a possibilidade de produção de hidrogênio ela pode ocorrer por diversas rotas. Isso, obviamente, tem implicações geopolíticas no mundo da energia, facilitando que cada país encontre a rota de produção mais adequada diante das condições que ele enfrenta. Bom, do ponto de vista de rota tecnológica, né, a principal rota hoje é a reforma a vapor de metano, particularmente, como eu mencionei anteriormente, a partir do gás natural. Então, 70% da produção, da geração de hidrogênio no mundo hoje é a partir da reforma a vapor de metano. Esse processo é hoje o mais econômico e, sobretudo, fundado, como eu mencionei, em gás natural. Outras rotas, sobretudo a eletrólise da água, a partir de renováveis, têm sido muito incentivadas nos últimos anos e, como eu mencionei, tem sido visto como um passo muito importante para o processo de abatimento de emissões de carbono no mundo. Até porque ele consegue, com isso, o hidrogênio, consegue não só ter um papel na geração elétrica, mas também no uso como combustível de processo industrial, e também no setor transporte. Então, ele ajuda também a promover o acoplamento de mercado, sobretudo por conta do fato já comentado, de que ele pode ser também um vetor de armazenamento de energia, então permitindo justamente o aproveitamento dos excedentes de geração eólica e solar no futuro. Outro ponto que eu acho que a gente não pode deixar de destacar são as formas híbridas, né? Então, e aí eu quero citar aqui o caso, por exemplo, dessa planta que foi inaugurada em maio de 2018, da SoCalGas, com a Star Corporation e com o BATEL, né, o Pacific Northern National Lab, que é um dos laboratórios ligados ao DOE dos Estados Unidos, que usa tanto água
quanto gás natural numa planta solar com CCS. E, aparentemente, isso melhorou bastante a economicidade ao metanizar a água e aumentar, com isso, o percentual de recuperação de hidrogênio no processo. Então, o que eu quero destacar com isso? Como eu já mencionei, existem várias rotas e isso tem implicações relevantes de mercado. Embora hoje exista uma discussão muito polarizada entre, e eu diria até com foco muito em cores, né? Então, o hidrogênio cinza, que seria o de origem fóssil, o hidrogênio azul, que seria o fóssil, e eu estou falando basicamente de gás natural, né? Com CCS de carbono, ou mesmo o chamado marrom, que seria a partir do carvão com CCS, ou diversas outras cores, o amarelo a partir de eletrólise da água com base nuclear, ou o branco a partir de poços de hidrogênio natural que têm sido descobertos nos últimos anos. Ou mesmo aqueles associados à biomassa, como, que eu não sei se eu chamaria de âmbar, que cor que eu usaria, uma vez que o verde tem sido muito caracterizado como o das novas renováveis, né, a partir de eólico solar. Então, tem a possibilidade de usar resíduos, né, biogás, tem também uma utilização direta com biodegradação de resíduos, enfim, e purificação. Enfim, tem uma série de rotas possíveis, o que pode permitir a formação de um mercado muito mais plural para alcançar a produção de hidrogênio. Uma outra discussão relevante na geração de hidrogênio é se ela será centralizada ou descentralizada. Porque isso traz implicações relevantes, tanto do ponto de vista de dificuldades e desafios de transporte, né, dado o tamanho da molécula de hidrogênio, então, requisitos ou de formas de transporte, de movimentação específicas, como uma mistura no próprio duto com gás natural, ou de reforço de metalurgia e revestimento de dutos para que a molécula de hidrogênio, o átomo de hidrogênio, ela não passe pela malha de um gasoduto normal, né? Então, tem uma discussão sobre esse aspecto em relação à geração centralizada, que hoje é a maior parte do mundo. Ela traz uma dificuldade na movimentação, embora haja formas de lidar com isso. Por outro lado, a geração descentralizada ela pode ter um papel muito importante na transição energética, à medida que ela consiga aproveitar outras formas já econômicas de infraestrutura, fazendo uma geração local, descentralizada de hidrogênio. Então, isso é particularmente muito importante para o caso brasileiro, face os potenciais de gás natural e biomassa que a gente... Bom, seguindo, então, do ponto de vista de competitividade, eu já mencionei, a principal rota é a do gás natural, né? E aí os fatores de competitividade principais são a disponibilidade de gás natural e o preço do gás natural. Obviamente, outros desafios se colocam, como a questão da segurança energética, está muito associada à disponibilidade, porque você pode ter uma disponibilidade via importação, mas você cria uma vulnerabilidade do ponto de vista de fornecimento e segurança energética. Então, isso faz com que isso afeta a tomada de decisão estratégica em relação à rota. E outra questão fundamental e muito atual, que é a questão da redução de gases de efeito estufa, e, obviamente, a rota do hidrogênio verde ela tem um efeito sobre as emissões muito menor
do que outras rotas. E aí, do ponto de vista da competitividade do gás natural como geração, como insumo para a geração de hidrogênio no futuro, né, outro ponto relevante de desafio é a evolução dos custos das rotas alternativas. Então, hoje tem uma discussão muito grande internacional se alguns posicionamentos mais otimistas já veem como se o hidrogênio verde possa superar a competitividade do gás natural a partir de 2025. Outras correntes já são mais céticas em relação a essa velocidade de ganho de competitividade e colocam isso mais para frente. Ainda assim, há sempre, né, o risco, né, de haver uma situação de stranded assets, né, de ativos encalhados na lógica do gás natural. Então, basicamente, o trade-off que se tem hoje, né, é relacionado a você tem, por um lado, uma maior competitividade do gás natural, mas tem riscos para o futuro, tanto do ponto de vista de um cenário de descarbonização profunda, você ter ativos encalhados à medida que você vá para essa estratégia, quanto caso ocorra uma queda de custos acelerada do hidrogênio verde. Por outro lado, né, o hidrogênio verde ele tem uma menor competitividade hoje, mas ele tem oportunidades para o futuro, né, tanto do ponto de vista de possibilidade de aceleração de queda de custos de produção, quanto o papel que ele pode ter no mundo com descarbonização profunda. Além disso, a gente não pode esquecer também que tem que outras rotas também podem ter papéis nesse processo, como eu já mencionei, tanto do ponto de vista de biomassa, quanto resíduos, quanto nuclear, quanto formas híbridas. Um outro ponto que é importante destacar, né, é que, a despeito de toda a discussão sobre cores de hidrogênio e o impacto disso do ponto de vista de emissões de gases de efeito estufa, mesmo o hidrogênio cinza, ele, a depender da comparação, ele pode gerar um processo de abatimento de emissões de carbono. Então, fica claro nesse slide, quando a gente compara mesmo o hidrogênio cinza, a partir de gás natural, por exemplo, com outras formas de geração, isso significa um abatimento de emissões. Então, isso é um ponto importante para ter em mente. Então, algumas perguntas provocativas que a gente coloca, que a gente tem se feito dentro da EPE, faz sentido haver um trancamento tecnológico para obter economia de escala apenas em hidrogênio verde? Faz sentido perder sinergias e economia de escopo com outros tipos de hidrogênio, com outras cores, cinza, azul, amarelo, branco, enfim, outras? Em que condições que fazem sentido para cada país, para cada estratégia, as respostas a essas perguntas? Bom, entrando aqui na parte nacional, né, então a gente, já mencionado pelo professor Nivaldi, o PNE 2050 está em consulta pública aberta. Eu já mencionei também que a parte que trata do hidrogênio é o fascículo de tecnologias disruptivas, onde a gente aponta, do ponto de vista, claro, custo sempre é um desafio para todas as fontes, para garantir a competitividade, mas do ponto de vista de uma fonte que está entrando no mercado, a gente coloca como principal desafio, além do custo, né, a elaboração de normatização para uso, transporte e armazenamento do hidrogênio. E, além disso, a gente coloca duas grandes linhas de recomendações. Uma, desenhar aprimoramentos regulatórios relacionados à qualidade, segurança, infraestrutura de transporte, armazenamento e abastecimento do hidrogênio, e a outra, de articular com outras instituições internacionais que têm iniciativas na área de hidrogênio, e a gente já tem feito isso. Então, o governo brasileiro, tanto por intermédio do Ministério de Minas e Energia, quanto da EPE, tem conversado
numa lógica de diálogos com a União Europeia, com os Estados Unidos, com o governo alemão. Tem uma série de parcerias que têm sido montadas nessa direção, e a nossa visão é justamente essa, de ser o mais aberto possível, dado as características que a gente tem no Brasil. Então, sintetizando um pouco tudo que eu falei até agora, há uma tendência, digamos assim, natural de mercado, que seria essa evolução saindo do cinza, passando pelo azul, para chegar no verde e em outras cores. No entanto, obviamente, isso é um processo dinâmico e há particularmente um esforço muito grande, tanto da União Europeia quanto dos Estados Unidos e alguns outros países, como o Japão e Coreia do Sul, na tentativa de acelerar a entrada do hidrogênio verde. E aí a decisão estratégica que a gente coloca, né, então as perguntas-chave são para cada país, né? Vai se buscar neutralidade tecnológica, vai se buscar um trancamento tecnológico favorecendo uma rota específica, vão se buscar incentivos, numa lógica de incentivos diferenciados, quer dizer, você não tranca institucionalmente a rota, mas dá incentivos diferenciados. Vai seguir tendências de mercado, com economia de escala e economia de escopo, ou vai se buscar outro tipo de alternativa, focando na escala de alguma forma. Por fim, como eu mencionei, já tem uma série de países com esforços e planos e cooperações para o desenvolvimento do hidrogênio. Estou citando alguns aqui, né? Então, tanto os Estados Unidos, com um plano já antigo, muito com foco ainda de desenvolvimento tecnológico, o European Green Deal, botei um new aqui, um esquecimento aqui, uma confusão minha, e, sobretudo, o hidrogênio verde tendo um papel prioritário no desenho dessa estratégia do Green Deal europeu. Um esforço muito grande da Alemanha, eu acho que a gente vai poder ouvir sobre isso nas próximas apresentações, tanto do ponto de vista em Portugal, quanto na Alemanha, quanto também o Japão e a Coreia do Sul. Além disso, é importante destacar o esforço que tem sido feito por empresas líderes da área de energia, de transporte, de outras com interesses em hidrogênio, né, formando uma associação, né, um conselho, o Hydrogen Council, e que tem feito investimentos da ordem de 1,4, 1,9 bilhões de euros por ano, e aí são uma série de empresas, talvez isso não seja nem o número de empresas mais atualizados, uma vez que foi com base num documento de dezembro de 2017. Giovanni, esse é o meu último slide, né, um pouco sintetizando tudo. Então, na visão da EPE, né, a Estratégia Nacional do Hidrogênio e seu papel na transição energética, ele deve buscar uma lógica de neutralidade tecnológica. E aí o que a gente tem chamado um pouco de a estratégia do hidrogênio arco-íris, né? E aí eu me lembrei dessa capa de um álbum do Pink Floyd, né, o Dark Side of the Moon, que me permitiu fazer uma série de analogias e brincadeiras para sintetizar tudo que eu falei até agora. Então, como, né, na NDC brasileira, né, de busca de caminhos flexíveis, você pode escolher Any Color You Like, que é uma música desse álbum, para evitar o Dark Side of the Moon, que
também é uma música desse álbum, né, que seria um desastre, vamos dizer assim, uma situação complexa do ponto de vista climático. Mas, obviamente, essas estratégias elas vão depender de Time e Money, né, outras duas músicas desse álbum. Então, acima de tudo, aproveitar as vantagens competitivas nacionais, não só aquelas já estabelecidas, mas a dinâmica de transformação e migração de expertise dessas vantagens nacionais, utilizando tanto o gás natural, quanto etanol, quanto resíduos, eólica, solar, nuclear, enfim, todas as formas, inclusive as híbridas, para aproveitar ao máximo não só a economia de escala, mas também a economia de escopo e as sinergias estratégicas entre essas fontes no tempo, para desenvolver diversos mercados e permitir o acoplamento tanto do setor elétrico quanto do setor de transporte e também do industrial. Lembrando que, na área industrial, boa parte das emissões brasileiras estão associadas a processos de produção siderúrgica que podem se beneficiar da entrada do hidrogênio, substituindo o carvão mineral coquificável. E, por último, buscar parcerias internacionais amplas para desenvolver as mais diferentes rotas tecnológicas, buscando justamente essa neutralidade tecnológica e o aproveitamento das vantagens competitivas nacionais. Bom, mais uma vez quero agradecer, era isso que eu tinha para falar hoje e estou à disposição depois na fase de perguntas. Muito obrigado. Ok, Giovanni, muito obrigado pela sua apresentação esclarecedora, detalhada. Nós vimos aí que o Brasil seguramente vai começar a aparecer nos slides, mostrando os seus feitos, ou o que já faz com hidrogênio, assim como esses outros países todos que você muito bem apresentou. Mas, sem mais delongas, eu gostaria de agora passar a palavra ao Pedro Valverde, lembrando que o espaço em tempo que foi organizado para cada apresentador é de 15 minutos, pedindo que os apresentadores pudessem ficar mais ou menos dentro desse tempo para que se tenha espaço, então, para as perguntas que vêm na frente. Uma vez mais, obrigado, Giovanni. E Pedro Valverde, da EDP, por favor, a palavra é sua, Pedro. Sim, bom dia. Deixem-me só partilhar aqui o ecrã, a apresentação, só um pouco. Aqui, enquanto o Pedro está organizando chegou a imagem do Pedro. Já está? Okay. Muito bom, Pedro. Pronto, eu preparei uma apresentação em que tem vários objetivos. Primeiro, dar uma visão do que é a EDP, fazer um enquadramento da EDP, quais é que são os nossos objetivos em termos de descarbonização, como é que o mercado do hidrogênio se está a desenvolver na Europa e, por último, que atividades é que nós estamos a desenvolver no hidrogênio e como é que nós nos estamos a posicionar. Portanto, em primeiro lugar, começando a descrever a EDP. A EDP é uma empresa multinacional que está atualmente em mais de 19 países e que, a maioria destes países, nós temos atividades renováveis. Basicamente, no Brasil, Portugal e Espanha é onde nós temos geração convencional, geração a gás e a carvão. Há um ponto importante também a referir, que é a EDP é um dos maiores players a nível mundial em termos de energias renováveis, em termos de energia eólica. Portanto, nós atualmente somos... O número está sempre a mudar, mas somos entre o terceiro e o quarto player em geração eólica. Portanto, a nossa visão até 2030 está baseada no que nós tipicamente chamamos os 3Ds, que eu presumo que devam conhecer, que é a descarbonização, a digitalização e a descentralização.
Portanto, o nosso objetivo é a nossa geração ser mais de 90% renovável até 2030, haver uma redução muito significativa das emissões de CO2. Pretendemos 90% de redução face aos níveis de 2005 e queremos também ter novos produtos, novas soluções para os clientes e para a gestão da rede de distribuição. E, portanto, a nossa visão, à data de hoje, nós estamos, mais ou menos o nosso portfólio de geração está em torno dos 70% de renovável, ou seja, é uma meta já bastante ambiciosa, e até 2025 queremos atingir 80% de geração renovável e em 2030, 90%. Portanto, claramente os nossos objetivos é descarbonizar a nossa atividade, e estas são as metas que nós temos definidas no nosso plano de negócios. Agora, indo um bocadinho em mais detalhe, eu trabalho numa empresa que é detida 100% pela EDP, que é a EDP Inovação. E nós, dentro da EDP Inovação, temos um grande objetivo, que é tentar antecipar tendências de mercado. Ou seja, nós olhamos para inovações de horizonte 3. E o que é isto, horizonte 3? Portanto, a inovação pode ser vista em diferentes horizontes. O primeiro horizonte é apenas uma variação da atividade que nós temos no dia-a-dia, ou seja, não há uma inovação disruptiva, é apenas evolução da atividade que nós fazemos no dia-a-dia. Horizonte 2 é já trabalhar os processos, as tecnologias que nós temos hoje em dia e converter eventualmente num produto novo ou numa solução nova. E o horizonte 3 é uma mudança radical, quer a nível de tecnologias, quer a nível do modelo de negócio. Nós, na EDP Inovação, trabalhamos no final do horizonte 2, no início do horizonte 3. E, portanto, o hidrogênio é uma tecnologia que aparece, diria, no horizonte 3, porque claramente nós estamos a querer desenvolver um mercado que não existe à data de hoje. E, portanto, o que nós tentamos fazer dentro da EDP Inovação é antecipar tendências do mercado. E essas tendências do mercado são ao longo de toda a cadeia de valor, desde a geração até ao consumo, passando pela distribuição e pela indústria, mas nós temos a missão de tentar antecipar tendências e identificar novas tecnologias que possam adicionar valor em toda a cadeia energética. E o que nós vemos à data de hoje é que as energias renováveis são cada vez mais competitivas e vai haver um excesso de energias renováveis. Isso por si só vai implicar que haja uma redução de custo ou de preço da energia. Isso vai impulsionar o aparecimento do novo vetor energético, que vai ter um papel muito fundamental na descarbonização, porque atualmente há um conjunto de setores que não são possíveis descarbonizar apenas através da eletrificação. Eu diria, a aposta que nós temos tido a nível europeu, a nível mundial, se calhar, para descarbonizar tem sido muito focado na eletrificação. Mas a eletrificação não é a resposta para tudo. Há um conjunto de setores, e estes 3 setores que estão aqui neste slide, são 3 setores que, apesar dos esforços que nós fizemos em descarbonizar, não sofreram alterações. Por exemplo, a aviação continua a ser 100% combustíveis fósseis, assim como a navegação e a indústria, a maior parte da indústria, também utiliza combustíveis fósseis. E porquê? Porque estes setores não são fáceis de eletrificar. Portanto, temos que arranjar um vetor energético que permita atacar estes setores, e o hidrogênio tem uma grande vertente aqui. E, portanto, falando do hidrogênio, e à semelhança da apresentação anterior,
isto já foi falado, existem pelo menos 3, fiquei a saber outras cores que não sabia para a produção de hidrogênio, como o branco, o amarelo, etc. Mas há pelo menos estas 3, que é o preto / cinzento, que deriva da gasificação de carvão e de biomassa, o hidrogênio azul, que é através também de combustíveis fósseis, mas com captura de CO2, e o hidrogênio verde, que é a partir de energias renováveis. Aqui, o hidrogênio verde claramente é onde nós nos estamos a focar. É isto que permite a descarbonização, porque estamos a utilizar fontes que não emitem CO2. E dentro do hidrogênio verde, nós temos pelo menos 3 tecnologias, há mais, mas temos pelo menos 3 tecnologias que estão mais maduras. Uma delas é a eletrólise alcalina, é uma tecnologia que já existe há várias décadas e que é mais madura. Depois temos outra tecnologia que é a PEM, que é a Proton Exchange Membrane, que é uma tecnologia mais recente e que já começa a atingir uma fase também mais comercial. E depois temos uma última tecnologia que acaba por ser mais eficiente, mas muito mais imatura, que é a Solid Oxide Electrolysis. É uma tecnologia com potencial, mas muito mais verde. Portanto, nós atualmente na EDP estamos a focar nas 2 primeiras, a alcalina e a PEM, sabendo que a PEM é muito mais versátil, é muito mais fácil de acomodar a variação das energias renováveis, a volatilidade, do que a alcalina. Portanto, há aqui estas 2 soluções que nós estamos a olhar. A alcalina é mais barata, mais madura, a PEM é mais cara, mais imatura, mas que tem mais potencial, porque permite acomodar as energias renováveis muito mais facilmente. E também à semelhança do orador anterior, o Nivaldo, nós aqui também vemos que grande parte do hidrogênio produzido hoje em dia é a partir de fontes de combustíveis fósseis, e a eletrólise, que é esta parte verde, é uma percentagem muito mais pequena do que os combustíveis fósseis. E é aqui que nós queremos apostar, é aqui que nós acreditamos que vai permitir descarbonizar e acreditamos que o custo vai reduzir de forma a ser competitivo com as tecnologias convencionais. A previsão que nós vemos, isto é muito mais focado na Europa, a previsão que vemos, e também à semelhança da apresentação anterior, nós vemos que atualmente a percentagem de hidrogênio verde é muito pequena, mas à medida que o tempo vai passando, vemos cada vez mais o hidrogênio azul, que é a produção de hidrogênio a partir de gás natural com captura de CO2, vai crescendo. O hidrogênio verde vai seguindo também esse crescimento, mas só vai conseguir ter uma percentagem significativa de produção mais para 2050. Ou seja, acreditamos que o hidrogênio azul vai ser o primeiro a aparecer como uma solução para a descarbonização, mas a longo prazo o que nós vemos é que o hidrogênio verde vai assumir depois a liderança na produção de hidrogênio. E porquê é que isto acontece? Acontece também por um tema referido anteriormente, que é os ativos ociosos, ou stranded assets. Atualmente existe um conjunto de ativos que vão ter que ser, não podem ser descomissionados porque têm valor, e por isso o hidrogênio azul vai crescer a um ritmo maior, o hidrogênio verde vai aparecendo cada vez com maior capacidade, também à medida que a tecnologia vai ficando mais madura e mais competitiva. E portanto, nós dentro da EDP acreditamos que o hidrogênio é uma peça fundamental na descarbonização da indústria, que é um negócio complementar com as atividades que nós temos hoje em dia, ou seja, o nosso foco, como eu mostrei anteriormente, é geração renovável, descarbonizar a geração, e o hidrogênio permite-nos
abrir o mercado com base, abrir outros mercados, ou seja, o mercado da aviação, da indústria, da navegação, com base na nossa tecnologia ou a nossa atividade core, que é a produção de energia. E o hidrogênio aparece como uma atividade complementar que permite-nos expandir o negócio. E por fim, vemos também o hidrogênio como uma fonte de armazenamento de energia e de flexibilidade. Um ponto que eu acho que é importante é que o ciclo de hidrogênio, round cycle, entre eletricidade, produzir hidrogênio e voltar à eletricidade, é um ciclo pouco eficiente. Portanto, nós acreditamos que o hidrogênio, apesar de poder armazenar energia e ser convertido em energia mais tarde, esse não vai ser o seu principal uso. O seu principal uso vai ser descarbonizar os setores que não são possíveis de eletrificar. No entanto, se houver muito excesso de energia, e a energia for barata, o seu armazenamento e depois reconversão em energia é uma possibilidade, mas esse não é o principal uso que nós vemos para o hidrogênio. Nesse sentido, nós, internamente na EDP, temos várias atividades que estamos a desenvolver, projetos piloto, porque queremos aprender. À data de hoje não sabemos muito sobre o hidrogênio, queremos ganhar experiência, queremos perceber como é que o mercado se vai desenvolver e por isso temos estas 3 atividades, que temos mais atividades, mas estas são as principais que nós temos. Temos uma em Portugal, próximo de Lisboa, numa central a gás, em que o objetivo é utilizar a energia da central a gás para converter em hidrogênio e fazer uma queima mista de gás com hidrogênio. Portanto, é um projeto financiado por um programa europeu e que o objetivo é testar o blending, ou mistura de hidrogênio com gás natural na queima na central a gás. Depois temos um segundo projeto, que é este aqui, que é estamos a desenvolver em parceria com uma empresa do oil and gas, uma empresa de engenharia, a produção de hidrogênio diretamente a partir de eólico offshore. Nós vemos uma tendência muito grande ao nível da Europa em targets, em objetivos de utilização de hidrogênio, em descarbonizar a indústria, e começam a aparecer leilões ou começam a aparecer projetos de offshore wind em que se pede a produção direta de hidrogênio. Portanto, nós aqui estamos também a tentar antecipar uma tendência do mercado, que é termos uma tecnologia que nos permita fazer a produção de hidrogênio diretamente a partir de eólico offshore. E por último, temos um projeto que é um projeto muito mais ambicioso, que é a criação em Portugal de um hub de produção de hidrogênio para exportação desse hidrogênio para a Europa do Norte. O que nós aqui acreditamos é que Portugal, em termos de condições de infraestrutura, de portos, indústria e condições de recursos endógenos, como a energia solar, estamos bastante bem posicionados. E com isso nós conseguimos produzir hidrogênio verde a partir de energia solar e energia eólica de uma forma bastante competitiva, com um preço competitivo. E por isso o que nós queremos desenvolver em Portugal, em parceria com outras empresas e também apoiado pelo nosso governo, é criar este hub de produção de hidrogênio que permita depois fazer a exportação de hidrogênio de Portugal para outros países da Europa do Norte. É um projeto ambicioso, tem um objetivo de instalar 1 gigawatt de eletrólise até 2030, que nos vai obrigar a instalar cerca de 1 gigawatt e meio, 2 gigawatts de energia renovável para abastecer esses eletrolisadores. Mas de facto nós queremos ter uma posição importante
neste setor e por isso estamos a desenvolver este projeto. Há um ponto importante no desenvolvimento desta economia, nós chamamos de economia do hidrogênio, que é uma economia que tem que ser desenvolvida, porque atualmente este mercado não existe. Não existe um mercado de hidrogênio. O principal hidrogênio que é produzido hoje em dia é para matéria-prima de indústrias ou como utilização em indústrias e é produzida localmente, tipicamente. É produzida junto à indústria. O que nós queremos fazer, e a ambição deste projeto, é nós conseguirmos produzir hidrogênio, ou seja, trabalhar do lado da oferta, mas temos que, em simultâneo, trabalhar do lado da procura, ou seja, quem vai consumir o hidrogênio. Porque há setores muito promissores, por exemplo, a mobilidade de longa distância, a mobilidade de transporte de mercadorias, a navegação, a aviação, são setores muito importantes, mas que hoje em dia não têm uma procura de hidrogênio. Portanto, tem que haver apoios, tem que haver incentivos, tem que haver políticas que permitam o desenvolvimento de toda a cadeia de valor em simultâneo. E isso é um desafio. É um desafio porque a tecnologia tem que estar disponível, tem que haver os incentivos corretos para que o hidrogênio seja consumido, e esse é um dos principais desafios que existem neste setor. E se não conseguirmos e não endereçarmos toda a cadeia de valor em simultâneo, não vamos conseguir descarbonizar, não vamos conseguir ter sucesso na implementação deste setor, deste vetor energético. E, portanto, com isto, era o meu último slide, com isto concluo. E se alguém tiver alguma questão ou quiser entrar um bocadinho mais detalhe de algum destes projetos, estou disponível. Ok, muito obrigado, Pedro. Uma bela apresentação. Eu peço que os que desejarem já possam ir enviando suas perguntas através do nosso chat, do nosso bate-papo. Já temos aqui algumas perguntas, inclusive para o Pedro, mas que vamos fazê-las no final, conforme programado. Muito bem. Nosso próximo apresentador está na Alemanha, é o Andreas Eisfelder, da Siemens, que também, dentro dos seus 15 minutos, fará uma apresentação sobre a visão, não somente do hidrogênio em si, mas de quem, numa empresa, como é o caso da Siemens, se preocupa na produção dos meios, tanto de produção, de armazenamento, e até a viabilização da utilização de um combustível, de um energético como o hidrogênio. Andreas, os seus 15 minutos são seus. Thank you so much, Professor Sidney Colombo. And even if Portuguese sounds like music to my ears because it's such a beautiful language, I appreciate the opportunity that you allowed. I would do my presentation in English, so thanks for that, and I hope you can understand me well. And yes, currently I am in Germany. I am in Berlin to also make the talks with German policy, and we saw the national hydrogen strategy that is having a quite international aspect as well, because the German government understood that there are other countries where you have more sunshine and more wind than in Germany, and this will be natural trading partners for energy and for green hydrogen going forward. So before I'm personally moving to Sao Paulo, actually, I'm currently still based out of Germany, and wishing all the best to you in Brazil. I know that much of you working in the electric and energy sector, in public offices, in private jobs, it's highly appreciated. You help to keep the light on in this very aggressive pandemic. Energy and electricity is important to us as a society, so that's highly appreciated, and also make sure you keep good care of yourselves and stay healthy. Again, highly appreciated for this invitation today. And it makes a lot of sense that GESEL is leading this initiative as a think tank of the
electrical sector, and green hydrogen is very much a topic of electricity being extended into other industries. And this is what I want to highlight in a couple of slides I will share with you to share the vision Siemens Energy has about green hydrogen, maybe some international aspects, and also how we see Brazil. And I'm happy to be in this line of very knowledgeable speakers. I really appreciate the presentation we saw from Giovanni Machado, not only because I'm a big fan of Pink Floyd, but also because he highlighted how mature hydrogen already is on an industrial scale, but for different purpose and different industries. And also he cited much of the future of hydrogen paper of the International Energy Agency, and that is certainly a piece of paper I can recommend to all of you who want to have a very condensed, a good piece of work that describes the status quo of the hydrogen economy. And then also thanks to Pedro Valverde, who describes the vision of EDP, and I was very happy to see that such important customers, such important utilities have a very clear vision about hydrogen. And I saw also about the different technologies. So now I'm happy to share why Siemens is not only a company for electrification and automation and digitalization, but Siemens Energy is also becoming a company for green hydrogen. And this is actually not so recent, but while I pull up my presentation, to explain more about how Siemens Energy is looking into this topic. I hope you can see my screen, and it's about the power of hydrogen and how this will lead us to a world of zero and less carbon emissions. So basically, a main reason for us as employees of Siemens Energy and belonging to this company with a lot of history, we also want to make sure that mankind has a fair future when it comes to protecting our resources, protecting this planet, because we believe at Siemens Energy that the climate change is real. It is a challenge, and it will not go away by a tweet, if you like. It is here to stay. And as a company, as society, we have to contribute by technologies, by innovation, to make sure we can stay below 1.5, maximum 2 degrees Celsius of global warming. This is a target described and subscribed by many countries, and now adding green hydrogen to the Siemens Energy portfolio, we want to contribute, we are ready to contribute to this energy transition, and adding hydrogen to the energy matrix to achieve a decarbonization, not only of the energy sector, but also of other aspects of our daily life, and to avoid carbon emissions, to really make sure we can achieve this target of limiting the global warming to 1.5 or 2 degrees. Now, on this slide, I want to highlight why hydrogen is connected to a further electrification of our world and our society. It all begins with renewable energy. You see that in this graphic on the upper left-hand side, be it wind, solar, hydro, biomass. And this renewable electricity, once it is generated, the best thing you can do with green electricity is you use electricity for efficiency and for all those applications where you can utilize electricity as your form of energy. That is what we will keep doing. And the world will have about 50% increase of electrification over the next 20 to 30 years. Also because more and more applications are going to electrify, but also because we need green electricity to convert it into another form of energy, which are green molecules, which is the green hydrogen. Here in the middle of the chart,
this is where the hydrogen pathways begin, the different routes to provide green hydrogen into industrial off-taking, be it in steel making, in food and beverage industry, as a chemical feedstock, also to serve agriculture and of course mobility. So basically, green hydrogen means you convert the green electrons into green molecules, and you obtain an energy, a green energy that can be provided to industries which are hard to abate by electricity. So here you have another form of energy, and we believe that the specific value of hydrogen is especially high when you utilize hydrogen as a chemical energy carrier, and probably not so much as a thermal energy carrier. And therefore, all those applications where you can utilize hydrogen in the feedstock for chemical process, maybe in transport combined with fuel cells, this is a great and very efficient way forward. Just to highlight one example, one future pathway Siemens Energy is working on with customers around the globe, but also in Brazil, is give you this example of a potential value chain of the green hydrogen. So again, it all starts on the left-hand side with the renewable energy. In this case, imagine a wind park or a solar park, just to say something, 200 megawatt installed base, and a total annual yield of about 560 gigawatt hours of electricity. And this is what you would convert into hydrogen, hopefully using Siemens technology. I will talk more about that in a second. So then you convert it into hydrogen via electrolysis. And this hydrogen can be further utilized as a feedstock to even generate e-fuels, synthetic fuels, which are carbon neutral, or in the case of ammonia, even carbon free. And this amount of carbon free fuels can then serve the purposes we know today. It can certainly also go into transport, into mobility, but all the industrial applications we saw before. And I think the overall efficiency of this conversion is quite high. It's even more than 50%. And at the time where in our electrical system, more and more renewable electricity is being provided, green hydrogen is a natural complement to allow an easier and even a higher amount of renewable electricity in our networks, and at the same time allow a very efficient, safe, reliable electricity system, and even providing this green hydrogen towards the society. Now, as promised, here's a little bit more about Siemens Energy portfolio roadmap. We actually started about 10 years ago with research and development for PEM electrolysis. So this is the proton exchange membrane. This is the technology Siemens Energy is developing because it is very friendly for the integration with renewable electricity. And we know that this is what most countries will need in their pathway in this energy transition. So 10 years ago, we started with some lab scale. 5 years ago, already some commercial scale product of the second generation, the Silyzer 200 in the range of 1 megawatt. And now we are proud to introduce our latest and greatest third generation of Silyzer 300. It is already in the 10 to 20 to 50 megawatt range. It has 10% higher efficiency. So we talk about 75% efficiency in the Silyzer 300 system. And it has utility scale for integration of a industrial amount, for utility scale amount of electricity. And yes, we are already talking to customers, to projects with even gigawatt range. This is what you will need to provide green hydrogen in a significant amount to the chemical industry, to really make
a change in the decarbonizing the different industries. Otherwise, it would be just the drop in the ocean. But PEM electrolysis has the capacity to be scaled up, to be in the gigawatt range, and to support the transition of our societies into a decarbonized future. Yes, you mentioned Germany. We will have much of offshore wind, and this will be arriving in HVDC stations in the north of Germany. Maybe by 2030, 2035, Germany will have more than 50% based on renewable power. So this is creating the challenge to keep generation and demand in balance. And we believe that electrolysis will be part of the solution. A large-scale electrolysis will be located at the landing points of those HVDC lines in Germany to convert excess power into hydrogen. So this is a part of the future. And even today, we see this is picking up because the cost of renewable energy production, for example, in Brazil, is already very affordable. So the cost of green electricity production went down, and this is now making green hydrogen already in a very competitive range. As my previous speakers mentioned, we are in the early stage of the hydrogen economy, but there is no doubt that this will develop, and we provide a Siemens Energy technology that is mature, that is ready to scale up, and a natural complement to the electricity systems in those countries. And again, I'm happy to see in the energy plan for 2050 that Brazil is taking this very seriously and into consideration. It's going to be part of the future. And Brazil has a very good conditions to be a strong, even international player in green hydrogen and its derivatives. Just a couple of words again about Siemens Energy. Even if I'm representing the unit focused on electrolysis, we also generate the green electrons with Siemens Gamesa Renewable Energy with our wind power unit. Obviously, very traditional business. We have high voltage transmission, substations, switchgear, transformers. So we take the electrons into our hydrogen production plant with electrolysis technology. And then we do the hydrogen handling, and we can also serve an entire project even into Power-to-X when you want to utilize the hydrogen either directly or then convert it into hydrocarbons, into ammonia, and these type of things. So this is our overall scope of supply as a technology partner to all of companies and customers that want to get engaged in this new value chain and that want to integrate green hydrogen into their process and into their value chain. Then to finalize, it's about decarbonization. We again believe the climate change is real. We need to do something against it now. Hydrogen and green hydrogen is going to be part of the solution towards the next 10 and 30 years. It serves, as we saw, the purpose of sector coupling. So to combine the electrical sector with transport, with housing, with the industries. Power-to-X is a great way to not stop only with hydrogen, even if that is already a very powerful energy source, but to even convert it into e-fuels, into ammonia. Then, of course, at some point, we will need the re-electrification as in Germany. So the gas turbine upgrades, our installed base of Siemens Energy gas turbines is a wonderful element, very high efficient in combined cycles to reconvert hydrogen into electricity. And I think in this webinar also we saw at the beginning how the regulatory landscape needs to be prepared and needs to contribute to make this a success for the society. And this is important because not even Siemens Energy is big enough to cover the entire value chain. We need an ecosystem. We need the partners along the value chain to make it happen. And therefore, again, highly appreciated this opportunity today. And I think, Kayo, you mentioned at the beginning about our co-creation lab we have in Rio de Janeiro. We are very happy to receive, if you say, I want to work on green hydrogen,
I have an idea, I want to make an application to in my process to decarbonize, to start a new business, we would be very happy to host a co-creation workshop to discuss your ideas. So please reach out to the team of, to myself or to the team of Siemens Energy, and then we're very happy to host that co-creation workshop in Rio de Janeiro and go into the details, making the numbers. And to finalize, we already have, here you see on the bottom a link, siemens.com/Silyzer. If you go to this website, you can find some material already with numbers inside. We recently, a couple of days ago, published a new white paper about the use of e-ammonia, have a deeper look, a closer look into what is the role of ammonia in all this starting hydrogen economy. So please feel free to visit our website, reach out to the team of Siemens Energy in Brazil. And it's great to see so many professionals connected today. It shows we are together moving in this right direction to decarbonize and make sure we are contributing and building a sustainable energy sector and also decarbonizing the other industries. Thank you so much. Olá, obrigado. Obrigado, André. Muito obrigado. Bela apresentação. Nós estamos agora com perguntas, e temos muitas perguntas aqui aos palestrantes. Estamos aqui a 10 minutos do nosso horário objetivo, mas eu faria primeiro uma leitura das perguntas que fui classificando aqui ao longo das apresentações, e em seguida abro a palavra para que cada qual possa responder, até porque talvez uma pergunta tenha algo a ver com outra, né? Então, uma delas poderia ser para o Giovanni. Essa pergunta é do Maurício Moscovici. O dispositivo de crédito de carbono seria aplicado também à produção de hidrogênio, no caso dessas produções que se mostraram, conforme apresentações, interessantes sob o aspecto de emissão de carbono? Ao Pedro, na sua apresentação, foi mostrado que o hidrogênio azul tem uma emissão de CO2 que é gerado para essa produção. É previsto algum tipo de uso desse CO2 ou somente o storage deste CO2? Do Sérgio Pinheiro, mencionou que existe uma Associação Brasileira de Hidrogênio, com a qual a EPE já se relaciona, mas que talvez agora, com o hidrogênio ganhando espaço na mídia e no nosso convívio tecnológico, possa ajudar a pôr em contato os interessados, produtores de equipamentos, produtores do próprio hidrogênio. Há também uma pergunta da Simona Marco para o Giovanni. O hidrogênio cinza pode ter um efeito de descarbonização maior do que o hidrogênio verde. Pelo menos foi assim que se entendeu. É isso mesmo? E como isso pode ser divulgado? Porque, em princípio, o verde é melhor que cinza, não é? Há uma pergunta aqui para o Andreas, do Ansgar Pinkowski. Existem regras na Alemanha que limitam a produção de hidrogênio, quero crer. E se isso atingir, se a Alemanha atingir esse limite, você vê a possibilidade de começar a haver mercado internacional de compra e venda de hidrogênio para materializar as suas aplicações? Eu tenho ainda aqui mais duas outras perguntas, uma para cada um. O Giovanni, como é que você vê a inclusão do hidrogênio na matriz elétrica brasileira? Vai ser uma política pública mesmo, ou vai ser uma espécie de contabilidade? A cada ano a gente vê o que é que está sendo feito. Como é que você sente esse desejo de que o hidrogênio tenha um papel dentro da matriz? No plano decenal, não é mencionado hidrogênio. No plano
no plano 2000, no plano nacional, sim, é feita uma menção. Como é que você vê? Para o Pedro Valverde, na sua apresentação, no slide 12, Pedro, você mostrou lá que em 2018, para produzir 60 milhões de toneladas de hidrogênio, foi utilizado o equivalente a 2.400 terawatt-hora de energia. Bom, aqui pensando que Itaipu produz mais ou menos por ano 122 terawatt-horas, a hidrelétrica de Itaipu, isso equivale a ter mais ou menos 20 Itaipus funcionando permanentemente para a produção do hidrogênio no mundo. Ou, o que é equivalente, 4,3 vezes toda a energia elétrica que o Brasil consome. Esses grandes números são essas ordens de grandeza porque talvez a população não tenha a percepção de quanto de energia é investido, é aplicado na produção de hidrogênio para as aplicações que ele hoje tem. Então, eu abriria pela ordem. Giovanni, você poderia rapidamente, porque nós estamos bem em cima da hora, mencionar essas questões que lhe foram dirigidas? Professor Sidney, eu estou com um problema de som, por isso que eu estou entrando e saindo. Quando eu volto, eu consigo escutar, e depois o som vai degradando, eu não consigo escutar quase nada. Ok, eu repito, crédito de carbono. Você vê que o mecanismo de crédito de carbono pode ser considerado como um estímulo à produção de formas limpas de hidrogênio? Se não escutou, a pergunta está no chat à direita, né? Está ouvindo, Giovanni? Eu consegui mais ou menos ouvir, mas vamos lá. Sim, eu acredito que o mercado de carbono tenha um papel não só no hidrogênio, mas em várias outras fontes. Acho absolutamente fundamental que se estruture mercados de carbono no Brasil. Então, de fato, isso pode ajudar na compensação. Tem várias outras formas de mitigar e de compensar emissões que podem facilitar, inclusive, a neutralização das emissões de carbono de outras cores de hidrogênio, né? Então, acho que de fato, esse passo é importante, sim. Ok, temos, então, aí uma perspectiva aí em mente. Pedro, para você, o Maurício Moscovici também perguntou a respeito de utilização do CO2 gerado nas produções de hidrogênio com emissão de CO2, se isso é imaginado algum consumo casado com esse CO2 gerado ou simplesmente a captura e armazenamento, como é imaginada a destinação do CO2, não é? Sim. A primeira coisa que eu queria dizer relativamente a esse aspecto é que nós, na EDP, defendemos apenas a utilização do hidrogênio verde. No entanto, nós sabemos que há outras empresas no mercado que defendem a utilização de hidrogênio azul. O que nós vemos relativamente ao hidrogênio azul é que muitas empresas defendem o armazenamento do CO2 nos poços de gás natural, ou seja, tiram o gás natural e injetam CO2. Nós vemos isso mais como estar a varrer o lixo para baixo do tapete, é uma expressão que usamos aqui em Portugal. Então, para nós não é uma solução que nós acreditamos que seja do futuro. No entanto, há a possibilidade de utilizar esse CO2 para depois fazer combustíveis sintéticos, etc., numa ótica de economia circular. Portanto, há sempre essa possibilidade. A captura de CO2 é um processo intensivo em termos energéticos, é um processo que ainda não está completamente maduro, mas há a possibilidade de ser utilizado o hidrogênio.
desculpem, o CO2. Relativamente à segunda questão da dimensão da quantidade de energia que é preciso para a produção de hidrogênio verde, sim, é um facto que a produção de hidrogênio é altamente intensiva em termos de utilização de energia. Portanto, os números são números grandes. Se nós quisermos converter todo o uso de gás natural que existe hoje em dia, estamos a falar de muita energia e renovável que precisa de ser instalada. Portanto, mas a tecnologia tem que evoluir, a tecnologia tem que se tornar mais eficiente e há perspectivas nesse sentido, da tecnologia se tornar cada vez mais eficiente e portanto, este número vai ter tendência a cair, a ser mais baixo. Mas vamos seguindo passo a passo, ver como é que a tecnologia evolui. Não vai haver só uma solução. Tipicamente, a solução ótima é um misto de soluções. Nós não somos radicais, portanto, não defendemos que tem que ser tudo verde. Pode ser verde, pode ser um bocado azul. Portanto, o mix ótimo é um mix, é um conjunto de soluções, não é uma única solução. E, portanto, vamos ver como é que as tecnologias, os mercados evoluem, mas nós acreditamos que isto tem que ser um mix, eventualmente. Ok. Agora, Andreas, vou falar em português, se necessário, eu traduzo. Na Alemanha, há algumas limitações quanto à produção do hidrogênio, limitações legais. Você imagina que vai começar a existir também um mercado de importação e exportação de hidrogênio por conta dessas limitações que os países vão acabar fazendo por conta de segurança? Thank you for this question, and the answer is absolutely yes. So even if it is called a national hydrogen strategy in Germany, Germany is absolutely recognizing that this is a global topic, that energy trade is going to be based on a global scale, and we need to look into this challenge as a global community, and no country alone can solve this issue. So what Germany is doing, it tries to start exactly as you describe and exactly as the questions were raised in this context. Germany tries to start an international trade and collaboration for the exchange of green hydrogen, for the exchange of green fuels. The centers of energy demand are not always connected to good conditions of renewable energy, be it the wind speeds, the sun irradiation intensity. So this opens the door that we keep working in a global network of economic exchange to utilize local and geographic advantages, and then produce green hydrogen in Brazil. At Siemens Energy, we are fully supporting, not only being a strong German company, but with a very successful and very strong operation in Brazil. We want to achieve that Brazil can start this green hydrogen economy as well, and then export hydrogen, for example, to Germany, who already announced that, yes, they want to buy and to import this green energy from countries with favorable conditions. And I'm happy to see in the chat as well, a lot of people working in this direction. Please count on Siemens Energy to support those efforts. We are convinced that this is going to happen in international trade, and also Brazil having very good conditions, being a very renewable country already today, a strong growth path for renewable energies to participate in this opportunity, in this growth field and the new industry. And maybe not only hydrogen. I think today there's not enough time to also talk about other aspects of Power-to-X, which can be utilized in the domestic industry to strengthen the Brazilian strong industry, and also export hydrogen maybe in other forms.
So I think that is, in a nutshell, how I see. Yes, it's confirmed. This will be a topic of international green hydrogen and green energy trade. Also, Germany will be very happy to collaborate with international partners. Ok, muito obrigado, Andrés. Nós já passamos 5 minutos do nosso tempo previsto e temos ainda algumas perguntas, mas eu vou pedir desculpas e dizer que todas as perguntas feitas e que não foram aqui formuladas, elas serão encaminhadas aos apresentadores e as respostas irão, então, para as pessoas que aqui formularam as suas perguntas. Antes de encerrar, agradecendo, sem dúvida, a participação de todos, eu passo a palavra para o professor Nivaldo, o coordenador do GESEL, para que faça as suas últimas manifestações, e em seguida passaremos a um rápido até breve para cada um dos participantes. Professor Nivaldo. Poxa, professor Sidney, muito obrigado, e obrigado aos 3 participantes que agregaram muito conhecimento e valor. Eu eu tenho certeza absoluta pelas apresentações, né, a visão de planejamento e mesmo a visão da Siemens, que tem uma liderança no desenvolvimento tecnológico de hidrogênio, bem como da EDP, há mais ou menos uma visão comum com relação à importância do hidrogênio nesse processo de transição energética, e, de certa maneira, o diagnóstico está muito comum e muito consolidado, que isso é muito importante. E além de agradecer a participação nós batemos um teto aí de quase 140 pessoas participando, e, acima de tudo, o que foi colocado pelo Caio e reforçado pelo André, lá de Lisboa, que é a criação desse laboratório de cocriação de hidrogênio do Centro de Inovação, do Parque Tecnológico da UFRJ, do Centro de Inovação da Siemens Energia. É muito importante. Os próximos eventos que nós fizermos, já vamos fazer já no âmbito desse laboratório de cocriação. Devemos criar um site para a gente sistematizar a bibliografia, eventos e fatos e dados que, porventura, a nossa equipe que estamos formando nesse campo vamos desenvolver. Das 3 apresentações, nós vamos fazer uma análise, uma síntese das análises apresentadas e estruturar num texto de discussão, incluindo as próprias apresentações. Tá? Então, esse é o nosso compromisso. Queria agradecer muito aqui, destaco, inclusive, a participação do Luiz Augusto Barroso, da PSR, que nos acompanhou aqui ao longo desses intensos e profundos minutos que permitiram que a gente terminasse esse evento com mais conhecimento e, acima de tudo, com mais certeza de que o hidrogênio merece ser estudado em função da posição que ele pode desenvolver na transição energética mundial. Então, muito obrigado, acima de tudo, aos 3 participantes. Professor Sidney, passo-lhe a palavra. Muito bem, então, agora, não mais para grandes discursos, mas somente para que nos expressamos. Giovanni, muito obrigado por sua participação. A palavra é sua por alguns segundos. Talvez o Giovanni esteja com... Eu não consigo falar, não sei se vocês me escutam bem, eu estou tendo problema de som, estou escutando muito mal. Mas, de qualquer forma, o que eu coloco é parabenizar ao GESEL pelo evento, a oportunidade da EPE se colocar sobre o tema, e parabenizar também aos demais colegas que participaram do evento, né, os palestrantes e toda a audiência. Ok, obrigado, Giovanni. Muito boa a sua participação. Pedro Valverde, seus últimos segundos. Queria agradecer o convite e a possibilidade de nós apresentarmos aqui as nossas atividades. Queremos agradecer à organização, à GESEL, e esperamos continuar a colaborar.
ter possibilidades de colaboração e vamos meter todo o esforço para que o hidrogênio seja uma possibilidade no futuro. Muito obrigado a todos e à participação de todos. Ok, obrigado, Pedro. Andreas, last words. Muito obrigado pela invitación y con el equipo de Siemens Energy estamos listos para la colaboración en hidrogênio verde. Muito obrigado. Gracias. Gracias por sua participação. Bom, agradecendo a todos os palestrantes, eu encerro a nossa sessão, mas não eu pessoalmente, devolvo ao nosso coordenador, professor Nivaldo, para que se despeça de todos em nosso nome. Não, professor, muito obrigado. Acima de tudo, a sua liderança aqui nesse debate é muito consistente e nos dá muita tranquilidade, né? Então, acima de tudo, nosso agradecimento à sua querida pessoa, de ter nos ajudado a desenvolver esse tema, e uma boa tarde para todos, e nós manteremos todos informados com relação ao laboratório de cocriação, em parceria com a Siemens, ao site que vamos criar, e vamos sistematizar as perguntas e encaminhar com cópia para os que formularam as respectivas perguntas. Ok? Então, uma boa tarde a todos e vamos em frente, que o tema realmente é muito estimulante. Obrigado e até logo para todos. Até logo. Tchau, Simona. Obrigado. Adeus, professor. Adeus. Tchau. Te mandei um e-mail, viu, Simona? Tá? Eu lhe respondi. Respondi-lhe. Vamos ver. Tchau, então. Tchau, Andreas. Goodbye, Andreas. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Ok. Tchau. Bye-bye. Tem que ficar aqui. Professor Sidney, muito obrigado. O senhor